Desculpa, eu não entendi. Isso era um percentual em cima de alguma coisa, no caso da Braskem? O que eu me lembro dessa reunião com o Janene, com a outra pessoa que eu mencionei aí, Alexandrino, tinha sido acertado um valor anual, se não me engano, alguma coisa como $5 milhões por ano. Ia pagando mensalmente de acordo com o desenvolvimento do contrato. Então era um valor fixo anual, que eu me lembro. E esse acerto foi até 2012, do quando da sua saída? Acredito que sim. Com que executivos da Braskem o senhor tratou desse assunto da propina? O assunto da propina foi tratado nessa reunião com Alexandrino e com o José Janene. Não foi tratado com outros executivos? Diretamente não, mas os outros executivos, no caso os presidentes da Braskem, sabiam do processo, porque tivemos algumas conversas e eles sabiam o que estava acontecendo. Foi mencionado nessas conversas esse assunto dos pagamentos, das comissões, da propina? Foi. Quem seriam esses presidentes? O primeiro que tinha contato era o José Carlos Grubicic, depois teve Bernardo Gradim e depois teve Carlos Fadigas. Todos eles sabiam do que estava acontecendo. No caso desse contrato da Braskem, esse pagamento, eles tinham alguma contrapartida da sua parte? A Braskem era uma grande consumidora, continua sendo uma grande consumidora de nafta da Petrobras. A quantidade de nafta que ela usa no setor petroquímico, ela tem 3 polos petroquímicos no Brasil, lá em Camaçari, na Bahia, um polo aqui em São Paulo e um polo no Rio Grande do Sul. E a Petrobras então fornecia essa nafta. Os valores de fornecimento de nafta, as fórmulas de fornecimento de nafta são sempre referentes ao mercado internacional. Então isso era avaliado pela equipe técnica lá da minha área, e o que eu podia fazer era acelerar o processo, procurar que os contratos não tivessem nenhum óbice, mas, vamos dizer, sempre era precidido de uma análise técnica do grupo técnico da minha área. Após essa análise técnica, esse contrato era levado para a diretoria executiva, e quem aprovava esse contrato era a diretoria executiva. Às vezes, isso aconteceu, de se praticar até um preço para a Braskem, vamos dizer, um preço mais atrativo para a Braskem, mas era dentro de uma análise de oportunidade. Porque se a Petrobras não vendesse a nafta para a Braskem, ela teria que exportar. E para exportar essa nafta, ela tinha que, no local de destino, abater o custo do frete comparando com o mercado internacional. Então essa análise técnica era feita pelo grupo técnico, não era feita por mim. Mas sempre eu podia acelerar o processo, tornar o processo mais rápido. E o senhor de fato fez isso? Tornou o processo mais rápido? Agilizou algum contrato? Sim, em termos de agilizar o contrato, sim. E o senhor chegou a interceder para que o preço fosse mais favorável à Braskem nessas negociações? Não, como lhe falei, às vezes um preço podia ser mais favorável para a Braskem comparando com o que a Petrobras podia vender no mercado interno. Mas se a Petrobras fosse vender esse mercado externo, ela tinha que abater o frete. Então, essa análise técnica era feita pelo grupo técnico. Uhum. A Petrobras tem um processo de técnicos da Petrobras que fazem esse tipo de avaliação, não são diretores que fazem isso. Então, essa análise técnica é feita pelo grupo técnico e o grupo técnico encaminha depois para o diretor encaminha para a diretoria. Não há, pelo menos na minha área, eu não lembro nunca que houve alguma intervenção minha no sentido de dar uma canetada para fazer alguma coisa que o grupo técnico não aceitasse. Porque se eu fizesse isso no dia seguinte, isso ia ser vazado na companhia e todo mundo ia saber que eu estava praticando alguma coisa não legal. Uhum. Então, a análise técnica dentro da Petrobras é muito respeitada. Pode ocorrer, às vezes, e ocorre, como todas as empresas, alguns erros até do grupo técnico. O grupo técnico, às vezes, se equivoca e pode ter erros. Mas sempre tem uma análise técnica por trás de um documento que vai para a diretoria. O senhor declarou lá no seu depoimento que acertado para que o declarante, no caso o senhor, agilizasse a tramitação dos pedidos de compra de nafta da Braskem.
em decorrência dessa contraprestação. É o contrato, agilizasse o contrato. Esse contrato era um contrato plurianual, não era, e normalmente era 3 anos, 5 anos de contrato, e aí quando estava próximo de vencer, você fazia uma nova negociação. Enquanto não fechasse a nova negociação, continuava o contrato existente em vigor. Teve essa renegociação do contrato em 2008, 2009. O senhor participou dessa renegociação? Sim, participei. O grupo técnico fez a avaliação, tivemos com certeza várias reuniões com o presidente da Braskem com respeito a esse tema, porque é um assunto muito sensível em relação ao preço da matéria-prima para a indústria petroquímica. Parece que teve alguma variação entre a proposta inicial da Braskem e o que a Petrobras pretendia em termos de percentuais em cima do ARA. O senhor pode explicar como é que foi esse procedimento? Teve uma proposta. Na realidade, essas propostas elas eram analisadas em várias rodadas de negociação. Então, teve rodadas que a Petrobras apresentou a proposta, a Braskem não aceitou, aí tiveram outras rodadas até se chegar num consenso que fosse adequado para as duas companhias. Mas num contrato desse nunca se fechava numa primeira reunião. Tiveram várias reuniões e grupos técnicos, tanto da Braskem quanto da Petrobras, discutindo isso e até chegar numa conclusão para ser encaminhado para a diretoria da companhia. Teve algumas alterações aqui mencionadas, que primeiro o preço estaria sendo proposto 97% a 103%, que era referência do ARA. A referência do ARA, que era o que a Petrobras queria, e depois ficou 92 a 102 do ARA. O senhor se recorda disso? Me recordo que, como falei, foram várias reuniões de negociação e teve, possivelmente, esse caso que eu já mencionei aqui, teve uma análise que era melhor até vender para a Braskem por um preço mais atrativo do que exportar esse produto. Então, porque para exportar esse produto, teria que vender lá fora por um preço menor ainda do que venderia aqui para a Braskem, pelo custo do frete aonde colocar essa nafta. Tem um documento no processo, que na folha 134 da denúncia, reproduzido, que é uma mensagem de uma pessoa chamada Hardy Luiz Schuch. E ele falando sobre isso é um documento de 8/12/2008, segue novamente o arquivo com a modificação do terceiro slide, com relação ao piso e o teto. Essa modificação foi alinhada entre Paulo Roberto Costa e Bernardo Gradim, em reunião na semana passada. O senhor que, vamos dizer, na Petrobras acabou, vamos dizer, dando a última, não antes da diretoria executiva, mas dando a última posição a respeito dessas margens? Não, isso era discutido pelo grupo técnico, depois ia para discussão comigo com o presidente da Braskem, era discutido de novo, e aí era gerado um documento no grupo técnico para encaminhar para a diretoria. E a diretoria, então, fazia essa avaliação, se era viável ou não fazer aquilo. E repito aqui novamente, uma análise dessa, e esse acho que foi o caso, se não me falha a memória, tem que sempre levar em conta esse processo de o que é melhor, vender a nafta aqui no Brasil ou vender a nafta no exterior. Já entendi o argumento do senhor. Então, né? É nesse sentido, possivelmente, teve esse assunto, sim. E aí foi encaminhado para a diretoria achou que era conveniente fazer o contrato daquela maneira, que eu não tinha autonomia para aprovar esse tipo de contrato. Esse contrato era aprovado na diretoria. E foi o senhor que levou esse contrato com essa proposição à diretoria? Não, os documentos da Petrobras saem da área técnica da Petrobras. Então, vamos dizer, saiu da gerência minha, da gerência comercial. Isso vai para a diretoria. Cada diretor tem, na época, tinha 3 assistentes. Então, cada diretor olha a pauta por pauta das outras áreas. Os assistentes olham, o assistente do presidente olha, todo mundo olha. Quando todo mundo está de acordo, aí vai para a diretoria. Se a diretoria aprovou, é porque todos os diretores estavam de acordo com aquele processo, sim. E os seus assistentes analisaram as pautas e deram um parecer favorável. Aconteceram algumas vezes em reuniões de diretoria, de chegar uma pauta na diretoria e um ou outro diretor, ou mais de um diretor, recusar aquela pauta porque não estava confortável com ela. Então, isso também aconteceu na Petrobras. Nesse período, o senhor continuava recebendo aqueles valores que eram pagos pela Braskem? Sim.
Houve a oferta de algum valor adicional, alguma coisa em decorrência dessa negociação? Não, o que eu me lembro era aquele valor que foi acertado lá naquela reunião com o Janene e com o Alexandrino. Mas nenhum pagamento adicional em decorrência desse fato? Não me lembro, Excelência, de ter ocorrido nada adicional. Não me lembro, não me recordo. O senhor mencionou antes os presidentes da Braskem e o senhor Alexandrino. Essa negociação desses percentuais, o senhor se recorda se eles participaram dessa negociação? Nessa reunião era só o Alexandrino, eu e o Janene. Tá, não, da propina, né? Mas a negociação dos preços aqui da nafta, do contrato. Não, depois sim. Sim, participaram. O Alexandrino também? Não, os diretores, os presidentes da Braskem. Alexandrino não, eram os presidentes que participavam da reunião comigo. O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor saberia me dizer se ele participou de reuniões tratando desse assunto? Comigo não. Comigo participavam os presidentes das empresas. O que eu citei aí, os 3 presidentes aí. Tá. Tratando do preço questão do preço da nafta, ele não tratou com o senhor? Em reuniões? O Marcelo Odebrecht? Não me recordo. Que não era função dele, né? Ele encaminhava, era o presidente da Braskem para tratar comigo. O senhor sabe se ele tratou esse assunto com o presidente da Petrobras, com o senhor Gabrielli? Eu li isso na imprensa agora, há pouco tempo atrás, mas eu não me recordo dessa reunião com o Gabrielli. O Gabrielli nunca me orientou a nenhum procedimento em relação a esse assunto. Se teve alguma conclusão dessa reunião, ele nunca me chamou para determinar nada. O Gabrielli não me chamou para determinar nada a respeito desse tema. Essa proposta, essa alteração que houve no contrato em 2009, desse contrato da precificação da nafta, houve alguma resistência de parte da Petrobras inicialmente para a proposta que acabou sendo aprovada finalmente pela diretoria executiva? Na diretoria sempre era muito discutido isso, e possivelmente houveram alguns questionamentos, mas aí quem fazia a apresentação disso na diretoria era o pessoal técnico, não é o diretor que fazia a apresentação. Então, eu acho que deve ter ocorrido algum questionamento, o grupo técnico deve ter explicado e a diretoria aprovou de forma integral. Mas o senhor não se recorda, então, especificamente? Não me recordo, O caso, o senhor mencionou anteriormente, eu não sei se mencionou em outro depoimento, mas era a única diretoria que recebia esses valores era a do senhor ou tinha outras diretorias que também recebiam? Em relação à nafta? Não, a questão da propina em geral nas obras da Petrobras. Não, a diretoria de serviço recebia. Que todas essas obras aí que foram mencionadas por Vossa Excelência aí foram executadas pela diretoria de serviço. As diretorias fins da Petrobras, como a diretoria de abastecimento, exploração e produção, gás e energia e internacional, quem prestava serviço para fazer as obras, além de prestar serviço, prestava serviço para fazer a licitação, tinha orçamento básico, fazia as obras, fiscalizava as obras, eram 100% feitas pela diretoria de serviço. E o senhor sabia na época que eles recebiam valores também? Sabia. Por que o senhor sabia? Qual é a sua fonte de conhecimento? Me foi colocado pelas empresas que a diretoria de serviço recebia e quem era o interlocutor na diretoria de serviços era o seu João Vacari. Nesse contrato da nafta, o senhor tem conhecimento se outras diretorias também recebiam? Não tenho conhecimento. Eu acredito que não, porque era um contrato específico só da área de abastecimento. Acredito que não tinha esse recebimento. Para esses pagamentos, o senhor chegou a ameaçar os executivos da Odebrecht, os executivos da Braskem, de alguma forma? Nunca. Em alguns outros processos, alguns empreiteiros afirmam que foram extorquidos. O senhor chegou a extorquir alguém? Da minha parte, não. Nunca fiz isso. Nunca tive nada de ameaça a nenhum empreiteiro. Algum desses, mesmo não sendo da Odebrecht, algum dessas empresas, ela, diante, vamos dizer, dessas solicitações, diante dessa necessidade de fazer pagamento, alguém disse não vou pagar e vou procurar a polícia ou coisa parecida? Nunca.
Desculpe. Principalmente, como mencionei anteriormente, eles tinham interesses em outras áreas, né, como o setor elétrico e vários segmentos de obras no Brasil. Então, nunca houve isso, do meu conhecimento. A Braskem também não? Não. O senhor mencionou no início que ou logo no início, que o senhor também teria recebido valores nessas contas do exterior após a sua saída da diretoria da Petrobras, é isso mesmo? Possivelmente, eu não tenho esse controle. Tá. Mas possivelmente sim, acho que o Bernardo me falou de algumas coisas que entraram de valores anteriores, não valores posteriores à minha saída, mas valores anteriores deve ter entrado alguma coisa em relação a valores pendentes, E esses valores eram de contratos de que o Odebrecht participava ou do contrato da Braskem? Perfeitamente. Por intermédio do Rogério, o senhor não recebeu de outras empreiteiras? Salvo a questão do consórcio que o senhor mencionou. Isso, salvo a questão do consórcio que pode ter ocorrido e eu não sei. O senhor César Ramos Rocha, o senhor conheceu? Não me lembro. Consta que ele seria um executivo do financeiro que trabalharia junto com o senhor Márcio Faria. Não, o contato lá no Odebrecht era Márcio Faria e Rogério Araújo. Bom, acho que são essas questões do juízo, então passo ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Paulo Roberto, eu tenho aqui um depoimento que o senhor prestou na polícia no dia 14 de julho de 2015, com relação a Braskem. Aqui o senhor fala que o senhor foi procurado por Bernardo Gradim, então presidente da Braskem, que teria solicitado ao senhor, que apresentou uma fórmula e tal, pleiteando que fosse fixado um percentual abaixo de 95% do ARA. Sim. Isso. Está correto. Certo. O senhor afirma também que a partir dessa conversa, o senhor teria encaminhado o assunto para a área técnica, solicitando que fosse dada especial atenção a essa proposta apresentada pela Braskem. Perfeito. Isso. Certo. Na sequência, o senhor fala que reconhece que essa iniciativa de solicitar fosse dada especial atenção à proposta da Braskem tinha relação com os valores que ia receber a título de vantagem, tanto pessoal como em benefício do Partido Progressista. Isso é verdade? Confirmo. Certo. Que, de fato, o pleito da Braskem foi atendido nos termos em que sugerido por Bernardo Gradim. Perfeito. Isso foi feita essa análise pelo Grupo técnico. O Grupo técnico preparou um documento chamado DIP, Documento Interno Petrobras. Esse documento foi para a diretoria, todos os diretores com seus assistentes avaliaram os documentos e depois foi aprovado integralmente pela diretoria da companhia, que era o presidente mais 6 diretores. Tá certo. Com relação a essas... o senhor mencionou anteriormente que o senhor tinha participado em reuniões da Braskem com o senhor Marcelo Odebrecht, é isso? Não são reuniões da Braskem. Eu participava do Conselho de Administração da Braskem, que tinha uma reunião mensal, e onde o Marcelo Odebrecht era o presidente do conselho e eu era o vice-presidente do conselho. Certo. E o senhor Marcelo Odebrecht demonstrava ter conhecimento amplo sobre o que acontecia na Braskem? Possivelmente sim, por ser presidente do conselho, sim, mas eu nunca conversei com ele, nem ele me tocou nunca em nenhum assunto relativo a esse processo de ilícitos. Não, eu estou perguntando do que acontecia na Braskem, se ele demonstrava ter bastante conhecimento, ser bastante participativo, enfim, se ele conhecia, demonstrava como presidente do conselho da Braskem, sim, porque essa reunião de conselho era dos acionistas da Braskem, né? A Odebrecht era a acionista principal e a Petrobras era a segunda acionista, né, da Braskem, o resto era ações de bolsa. Obviamente que, como presidente do conselho, ele deveria conhecer com profundidade a companhia, né? Certo. Com relação a essas obras das refinarias, que foram referidas pelo doutor, com relação ao consórcio Compar, a obra de ESBL Carteira de Gasolina, Reneste Coneste, o IDA, o HDT, o GH, e as obras do Comperge, Pipe-Rec, e construção de unidades de geração de vapor,
assim como no consórcio TUC. Todas essas obras foram foram tratadas no cartel? Sim, correto. Todas essas contratações decorrem do cartel? Correto. Tá certo, então. Obrigada, são as perguntas. Você de acusação tem perguntas? Não? As defesas? Sim. Pode alcançar o microfone, então, por gentileza? Só declina o nome do representado, certo? Boa tarde, seu Paulo Roberto. É Flávia, defensora de Rogério Araújo. Pois não. Eu queria só pegar uma das últimas perguntas do juízo, só para ver se isso ficou claro, porque eu acho que na sua resposta isso não ficou. O senhor foi indagado se o Rogério Araújo alguma vez tratou de algum pagamento de outra empreiteira com o senhor. Queria que o senhor fosse claro nesse ponto, porque pelo que eu entendi, o senhor disse apenas de consórcios que o senhor nem teria certeza, é isso mesmo? Perfeitamente, é isso mesmo. Ele nunca tratou comigo de pagamento de outra empresa. E do consórcio, tampouco o senhor tem certeza que ele tenha tratado, é isso? Eu não tenho certeza porque os pagamentos eram feitos e eu não tinha a origem da fonte dos pagamentos, se era da Odebrecht ou de outra empresa de consórcio. Perfeito. O senhor já afirmou isso algumas vezes, mas eu também só gostaria de deixar consignado, inclusive no seu termo de colaboração, o senhor afirma que, como falou aqui, que muito provavelmente o senhor teria tido uma primeira reunião na presença de Rogério e Bernardo, correto? E que depois, e aí eu vou ver entre aspas, posteriormente os contatos eram diretamente com Bernardo. Eu só queria deixar isso claro, muito embora o senhor já tenha feito essa explicação aqui hoje. Como falei, provavelmente, não tenho certeza absoluta, provavelmente o Rogério participou da primeira reunião, provavelmente. Mas nas demais reuniões era sempre só com o Bernardo. Perfeito. O senhor sabe, diretor de que empresa do Grupo Odebrecht o Rogério Araújo era? Imagino que era da construtora. Perfeito. Na verdade, ele era da engenharia industrial. O senhor sabe se o Rogério era uma pessoa de conhecimento técnico? Que tipo de atuação ele tinha junto à Petrobras? O senhor pode me dizer isso? Ele era uma pessoa que frequentava muito a Petrobras, né? Eu ouvia lá com muita frequência dentro da companhia, não só para tratar de assuntos na área de abastecimento, mas nas diversas outras áreas da empresa. Era uma pessoa que tinha uma frequência muito grande dentro da Petrobras. Mas o senhor sabe, ele estava sempre lá a pretexto de tratar de questões relacionadas à engenharia industrial, à construtora? Que ele ia tratar, comigo ele tratava de obras da área de abastecimento, tratava de assuntos aí não lícitos. Agora, o que ele tratava nas outras diretorias, eu não sei. Mas o senhor sabe me dizer se ele era uma pessoa que tinha bastante conhecimento técnico? Eu acho que não sei lhe dizer, não posso lhe responder essa pergunta, não tenho esse conhecimento para lhe dizer. Perfeito. O senhor pode dizer um pouquinho como era o cadastro da Petrobras em relação às empresas? Se havia uma nota, por favor. A Petrobras ela tinha um critério muito rigoroso, ainda tem, imagino que ainda tem, do cadastramento das empresas. Então, as empresas eram avaliadas pelo seu desempenho técnico, desempenho econômico, tradição, vamos dizer, tinham vários critérios que as empresas eram avaliadas. E aí, dentro dessa avaliação, elas ganhavam pontuação lá de grupo chamado Grupo A, Grupo B, Grupo C e assim por diante. Era feito um controle muito rigoroso em relação a essa classificação no cadastro da companhia. Perfeito. E como eram, então, definidas os convites feitos às empresas? Eram em relação a essa nota obtida no cadastro? Dependia do porte da obra, dependia da complexidade da obra, que se chamava-se empresa, então, Grupo A. Se fossem contratos de menor porte, menos complexidade, podia ser B, C e assim por diante. O senhor sabe me dizer qual era a nota da construtora Norberto Odebrecht? Acredito que era a nota A. E todas as empresas de um determinado porte, com uma determinada nota, eram sempre convidadas para as obras? Nem sempre. A Petrobras tinha o seu cadastro lá e podia chamar a quantidade de empresas que ela achava conveniente para aquele empreendimento. Então, vamos dizer, alguns empreendimentos lá
podia ser chamado 40 empresas e a Petrobras escolhia chamar 20. Então, era um critério que era adotado pela comissão de licitação da companhia. Entendi. E o senhor acha que poderia acontecer, haveria alguma ilegalidade se alguma das outras 20 empresas não chamadas resolvesse pedir para ser incluída numa carta convite? Isso era um procedimento? Não teria nada de ilegalidade nesse ponto. Isso poderia acontecer? Perfeitamente. Perfeito. E o plano de negócios da Petrobras? O senhor pode me dizer se ele é genérico, qual a finalidade desse plano? Petrobras tem um plano que é chamado plano quinquenal, né, um plano de 5 anos, onde é feita então uma avaliação de cenário. São levantados normalmente 4 cenários em relação à indústria de petróleo, em relação à demanda, em relação à curva de produção, em relação a, vamos dizer, a capacidade de refino e em relação à condição financeira da empresa. E nesse plano, então, é definido o que ela pretende fazer naqueles 5 anos, contemplando todos esses pontos que eu acabei de mencionar. O senhor sabe me dizer, a partir do plano de negócios, era natural, ou ainda é natural, que as empresas queiram obter mais informações sobre as obras que a Petrobras vai pretender, de fato, realizar? Sim, é normal isso. Inclusive, esse plano de negócio a Petrobras divulga externamente. Ela coloca na mídia e normalmente chama as empresas depois para divulgar esse plano de negócio. E isso poderia, eventualmente, justificar visitas de representantes das empreiteiras à Petrobras, para a obtenção de mais informações? Poderia ser um dos pontos das visitas. Perfeito. O senhor também já mencionou esse fato aqui, mas eu queria apenas confirmar, já que também no termo 38 o senhor fez essa afirmação, que esses alegados depósitos aí efetuados pela Odebrecht, eles não se inseriam no percentual que a construtora repassava aos partidos políticos. O senhor confirma essa informação? O senhor já respondeu, né, já. doutora? Sim, eu só queria deixar claro que é alguma coisa distinta. Já deixou claro bastante. Já. Então tá bom, era isso que eu gostaria, excelência. Não tenho mais perguntas, obrigada. Outros defensores? Boa tarde, senhor Paulo. Na defesa de Márcio Faria. Boa tarde. Algumas poucas perguntas. O senhor disse agora há pouco que tudo que o senhor recebeu do senhor Alberto Youssef foi no Brasil, correto? Bom, aquele que me falou, sim. Ele não me falou nada diferente disso. O senhor tem uma ideia do montante que o senhor recebeu dele no total aqui no Brasil? Já mencionei aqui, agora não me recordo nesse momento aqui, não. Mais alguma coisa? Uma ordem de grandeza? 1 milhão, 10, 50? Alguma coisa, acho que eu mencionei aqui anteriormente, não só do Alberto Youssef, mas de outras pessoas aí. Acho que aqui no Brasil, talvez 8 milhões, alguma coisa nesse sentido, que a maior parte que eu recebi foi no exterior. Tá, e desses, o senhor está dizendo mais ou menos 8 milhões, o senhor gastou tudo? O senhor ficou com algum dinheiro? Devolveu esse dinheiro no seu acordo de delação? Devolvi uma série de bens que o Ministério Público já resgatou. Mas especificamente desses valores que o senhor recebeu, imagino que em espécie? Sim, esse valor em espécie eu comprei alguns bens e o Ministério Público já deu o perdimento dentro do meu acordo de delação. Tá. O senhor conhece uma pessoa aqui, deixa eu só pegar o nome, só um segundinho. O senhor Felipe, sobrinho da sua esposa? Sim, conheço. Tá, ele por acaso mora na cidade de Campos de Goytacazes? Mora. No Rio de Janeiro? Tá. Alguma parte desse dinheiro que o senhor recebeu do senhor Youssef, ou enfim, de algum outro dinheiro não declarado, o senhor se recorda se o senhor mandou entregar para essa pessoa? Não foi com relação ao Youssef, foi em relação ao Fernando Soares, que me pagou um valor que está na minha declaração aí, num dos depoimentos que eu fiz, está aí o valor que o Fernando Soares me pagou, e uma parte desses valores que o Fernando Soares me pagou, eu pedi para ele entregar lá na cidade de Campos, para essa pessoa, para atender um problema de saúde de um familiar. Tá, e qual seria esse valor, o senhor se recorda? Lembro, R$400 mil. R$400 mil. Exatamente. O senhor sabe como isso foi entregue? Não sei. Sei que foi entregue. Tá. Satisfeito, excelência. Outros defensores têm indagações?
Sim? Não. Só para deixar clara a pergunta que a doutora fez, na verdade o que eu disse, que eu perguntei foi se eles tinham conhecimento, se outras empreiteiras fora do consórcio tinham depositado nas contas no exterior. E não que o Rogério teria intermediado o pagamento de outras empreiteiras. Já ficou claro. Obrigada, senhor. Certo? Só para deixar essa situação mais ou menos clara. O juiz só tem um esclarecimento muito rápido. Aqui o senhor mencionou, então, do senhor Bernardo, que fazia esses pagamentos, e o senhor foi levado a ele pelo senhor Rogério Araújo. Perfeito. Mas eu não entendi muito bem. Havia depois um circuito de comunicação do senhor a respeito do depósito desses valores no exterior? Como é que isso funcionava? O senhor mencionou que o senhor ia periodicamente lá. Periodicamente, no escritório lá do Bernardo, lá no Rio de Janeiro, e ele me fazia... Só um minutinho, pode interromper aqui. O tamanho do áudio.